Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Darla, aluna do terceiro ano do ensino médio noturno da Escola José Feliciano de Oliveira, da cidade de Jundiaí, e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e que é de pouco conhecimento entre as pessoas, que é o antissemitismo. Eu tô com alguns colegas que vão me ajudar a fazer esse podcast, fazendo algumas perguntas. Eles não querem se apresentar, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre esse assunto super importante. Darla, o que significa o antissemitismo? O antissemitismo, ele é nada mais do que um preconceito contra os judeus. E ele pode acabar se manifestando na sociedade que a gente vive como piadas preconceituosas, estereotipos negativos, que ao longo do podcast vocês vão entender melhor como surgiu um pouco de alguns estereotipos que são que os judeus são estereotipados hoje em dia. Discursos de ódio e violência, como eu acredito que muita gente já viu no período nazista, que aconteceu de uma forma tão trágica e desumana. O período nazista, ele não promoveu apenas o antissemitismo, mas também o preconceito contra várias outras minorias, como as pessoas ciganas, os homossexuais e os deficientes e vários outros grupos que eram considerados minorias naquela época e não eram da raça perfeita como Hitler colocava naquela época. Naquela época, quem foi o Abraão para o povo judeu? Para entender quem foi o Abraão para o povo judeu, eu acho que tem que entender um pouco também sobre o judaísmo, sobre o que ele é. O judaísmo é uma das religiões mais antigas existentes no mundo e ela foi a primeira religião a ser monoteísta, que é basicamente acreditar em um único Deus. Segundo a tradução judaica, Abraão ele é o pai do povo judeu e de acordo com o judaísmo, Deus teria feito uma aliança com Abraão, prometendo que os seus descendentes formariam um povo especial que viveria numa terra prometida. E o nome dessa terra é Canaã, que hoje em dia é localizada mais ou menos onde fica Israel e Palestina. Depois de Abraão, né, na história do judaísmo, vem o Moisés e a libertação do Egito, que acredito que muita gente conheça a história, que ele abriu o mar, que teve toda aquela perseguição, e os hebreus, que eram os filhos de Abraão, foram escravizados no Egito, e acredito que muita gente conheça essa história. E de acordo com a história que está na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, Deus escolheu Moisés para libertar e levá-los de volta à Terra Prometida. E aí nessa jornada Moisés teria recebido lá os 10 mandamentos no Monte Sinai. E após a libertação, os hebreus, os descendentes de Abraão, se estabeleceram em Canaã e o rei Salomão constrói o Templo de Jerusalém, que é o centro da vida religiosa judaica, que já foi construída e desconstruída várias vezes ao longo do tempo, e a última vez foi em 70 a.C. Então, basicamente, a história do judaísmo é essa, de uma forma curta para ser de fácil entendimento. Agora, uma dúvida que eu tenho é: por que os judeus foram impedidos de trabalhar na agricultura na Idade Média? Sobre essa pergunta em si, as questões religiosas são bem importantes, porque naquela época, como ele falou, os judeus eles foram impedidos de trabalhar e em diversos períodos históricos eles foram acusados de crimes que eles não cometeram, como por exemplo a morte de Cristo, epidemias que aconteciam e até desastres. Então tudo que acontecia naquela época era culpa dos judeus por simplesmente um preconceito. A Igreja Católica não permitia, por exemplo, que os judeus fossem camponeses, porque eles teriam que habitar as terras, e a igreja falava que o trabalho agrícola estava ligado muito à terra santa e à fé, e eles falavam que os judeus não tinham isso e que eles não tinham fé e acusavam eles de várias coisas, então isso também foi atrapalhando muito. E aí, com o resultado desses preconceitos, eles acabaram tendo que trabalhar mais nessa área comercial, como em bancos, comércios, toda essa área, a grande maioria foi para lá, e aí foi onde nasceu o estereotipo que os judeus são considerados gananciosos, e isso era imoral para a Europa religiosa naquela época, porque eles tinham que cobrar os juros de onde eles trabalhavam, tinham que fazer o papel deles no trabalho, e aquilo, como já tinha um preconceito sobre eles, meio que foi se tornando cada vez mais forte o preconceito, e
eles acabaram recebendo vários estereótipos. E como o regime nazista utilizou o antissemitismo? Como eu falei, eles tiveram que trabalhar muitas vezes em comércios, bancos e tudo mais. E todo o ódio e a injustiça que eles sofreram se intensificou principalmente na crise de 1929, que foi quando teve aquela crise nos bancos e tudo mais. E aí o Hitler e o partido nazista, eles aproveitaram dessa culpabilização econômica para alimentar a narrativa de injustiça e inveja, e assim usando os judeus para desviar o foco da verdadeira causa dos problemas naquela época, que era o partido nazista em si. E nisso foi crescendo cada vez mais o ódio e o que levou ao Holocausto, tudo que a gente conhece da história hoje em dia. E eu acho que para entender um pouco sobre o antissemitismo, tinha que conhecer um pouco dessa parte da história, porque é um tema muito importante, porque ainda existe muitas pessoas preconceituosas no mundo. E é